Meu nome é Eduardo Dias de Souza Ferreira, eu sou promotor de justiça no estado de São Paulo desde novembro de 1989 e atualmente sou o 15º promotor de justiça da Infância e Juventude da capital, com atribuição na área de difusos e coletivos da Promotoria de Infância e Juventude da capital, que é composta por 23 promotores na área de infratores, um promotor na área individual central e 2 promotores na área de prevenção. Agora, parece que em junho é que verá um outro colega aprovaram recentemente. E aqui a gente faz a área de políticas públicas, prevenção, fiscalização dos serviços, salvo a área de educação, que é do GEDUC, que saiu dessa promotoria em 2011, saiu também de consumidor e outras áreas para agregar esse núcleo. E a área de interesses difusos dos adolescentes autores de ato infracional, que são os colegas do DEIJ, que são 5. Eu entrei como substituto por concurso para a região de Ribeirão Preto, aí lá fiquei naquela região, Cajuru, Serrano, Jardinópolis. Depois de 9 meses como promotor, eu assumi a comarca de Palestina, que é na divisa de São Paulo, para a região a 60 quilômetros de São José do Rio Preto, na BR-155. E aí eu fiquei atuando naquela região. Então acumulei a comarca de Paulo de Faria, que é a divisa Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo, Cardoso, Nova Granada, mas minha sede era a Palestina. Lá a gente foi um trabalho bastante focado com a área de educação ambiental, com atividades bastante interessantes. Depois, e aí nessa questão criminal, eu vim para a direção de Santa Bárbara do Oeste, que abriu por promoção, mas também atrás de uma investigação que a gente tinha começado lá, ligada aos grandes banqueiros do bicho do estado de São Paulo. Aí lá eu fiquei até de 92 até 94, quando esses processos já estavam indo para 2º grau. A gente tinha processado e conseguido condenação do maior bicheiro do estado, do interior, processos desde Bragança Paulista até Itapetininga, associado com o Ivo Noal e com o Carlos Gratz, que à época era presidente da Assembleia do Espírito Santo, e com o bicheiro do Rio, da Nilópolis, se eu não me engano. Isso virou uns acórdons e foi uma atividade bastante interessante. Por conta disso, eu fui parar numa comissão do Ministério da Justiça sobre lavagem de dinheiro. A gente fez o primeiro esboço de projeto de lei de lavagem de dinheiro em 94 para 95. Em 95 a gente defendeu a tese do Ministério Público e o crime organizado. Mas na época que eu tinha de andar de 92 a 94 com pistola automática, lubrificar a pistola toda semana, fazer tiro e direção defensiva. E aí quando eu casei, a esposa achou que era melhor eu mudar de vida, eu fiquei na infância. Aí foi assim em Santo André. Mas a gente também, aí em Santo André a gente foi para fazer cível, mas no 3º dia eu já estava dividindo a infância com um colega falecido, Fábio Moscariello, com quem na verdade eu aprendi muito sobre infância. Eu digo que eu fiz estágio no MP depois de 6 anos de MP, quando eu fui trabalhar com ele, e me deu uma visão muito mais profunda e rica da instituição, um grande aprendizado. E depois eu vim para São Paulo e aí assumi os compromissos de vim para ficar mais na área de família, outras coisas, mas aí em 4 meses, por várias conversas, à época com o Procurador-Geral, o Padre Júlio Lancelotti, o Sr. Nelson Neves, o Sr. Wagner, que eu fazia mestrado na PUC na área de difusos e coletivos de infância, eu acabei assumindo o compromisso de ficar no DEIJ, no Departamento de Execução, e começar a estruturar lá. Aí foram alguns anos para depois ir para a assessoria do Procurador-Geral. Depois eu achei melhor, concordava, voltei para a promotoria e voltei aí aqui em 2005 nessa promotoria só para fiscalizar abrigos, os SAICAS, antigos orfanatos, depois abrigos, hoje SAICAS, né? Porque a cidade de São Paulo, historicamente, tem mais SAICAS hoje, por exemplo, do que toda a região centro-oeste do Brasil. São perto de 200, 150 em média, são conveniados com o município. A gente começou a padronizar isso em 2005, com uma experiência bastante rica aqui. E hoje tem resolução. E aí, em 2006, eu fui para as assessorias do Procurador-Geral com essa questão dos direitos humanos. E aí fiquei até 2011. Voltei, até 2011. Voltei, 2011 não, até
começo de 2012. Aí eu voltei para cá, mas fiquei só 6 meses e fiquei 2 anos a convite do então Procurador-Geral Fernando Grella. Quando assumi a segurança pública, eu fui lá para trabalhar com ele nessa área de direitos humanos também. Ficava que fazia área de desinteligência, não fazia inteligência, eu fazia desinteligência. E aí fiquei até o anúncio do novo secretário, aí pedi licença, me desincompatibilizei e voltei para o meu cargo, logo que soubemos que não seria o Dr. Fernando, que teria uma substituição pelo atual ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu optei em voltar para a instituição, ficar aqui. Bom, a promotoria nossa de infância e juventude, ela cuida justamente dos direitos difusos e coletivos, né? Que você, inicialmente, não difuso, você não identifica precisamente a pessoa, o grupo, mas nós não temos atribuição criminal. Então ela vem muito no aspecto da garantia do direito, do protagonismo juvenil e da garantia do bem-estar também dos adolescentes, até eventualmente crianças envolvidas nessas manifestações. Especialmente quando as manifestações são pautas e que os próprios jovens participam desses movimentos. É diferente de outros tipos de manifestação que a gente já interviu, tanto eu quanto a colega Luciana, em que a gente percebeu, por exemplo, uma discussão sobre entidade de atendimento, que algumas entidades estavam usando os seus atendidos, as crianças, para fazer pressão perante o poder público em vários locais, sendo que os trabalhadores das unidades de atendimento fomentavam, eles participavam disso, enquanto os dirigentes dessas entidades ou das mantenedoras que tinham recursos, inclusive judiciais, para fazer outros encaminhamentos e também contatos políticos para resolver aquilo de outra forma, ficavam omissos e deixavam essa base, os seus funcionários, servidores e até mesmo inadvertidamente alguns levando adolescentes para isso. Nesse aspecto a gente é bastante rigoroso em dizer que essa pauta não tem nada a ver com o direito daquelas crianças, mas é uma pauta corporativa daquelas entidades. O que é também diferente de quando a gente atuou de um movimento que teve da greve dos professores em 2016, em que houve uma representação por um oficial da Polícia Militar questionando que adolescentes estavam fazendo parte das manifestações de professores. Mas aí a gente tem que é um aspecto bastante diferente, porque primeiro, os adolescentes não estão naquela entidade acolhidos ou privados, né, embora não sejam privados no acolhimento, artigo 101, mas eles estão lá tirados da família e protegidos, em tese, protegidos pelo Estado, porque eles estão numa situação de risco. Agora, os adolescentes livres, no exercício da sua cidadania, especialmente já em ensino médio, com mais de 15 anos, 16 anos, em geral mais de 14 anos, participando daquilo que eles acham justo ou certo, aí a gente não via muita coisa. Aí o que a gente aproveitou naquele procedimento foi questionar, então, qual era a normativa e a regra de conduta da Polícia Militar para aquelas manifestações. Foram vários ofícios, não foram respondidos. Como especificamente naquele tinha uma ação já em andamento, os colegas de inclusão, a colega à época, Patrícia, entendeu por bem, e o final era dela, a gente iniciou, porque eu fiquei 7 meses sozinho nessa promotoria. Quando ela assume e divide comigo, ela entendeu que aquilo já tinha outro, não era o caso, e é uma independência funcional, ela acabou extinguindo. Aí nós tivemos esse outro episódio que envolveu aí os adolescentes detidos em 2016 no Centro Cultural Paulista, em que os colegas da área de infratores e o próprio núcleo da Defensoria e Coordenação do núcleo pediu o nosso concurso para pensar a situação e visitar os adolescentes, que eles tinham sido detidos no sábado à tarde, e era segunda-feira, meio-dia e pouco, 1h da tarde, não tinham sido apresentados nem no plantão judiciário de domingo, e não tinham sido, ninguém do plantão tinha sido acionado no sábado à tarde, à noite e no domingo, e ainda não tinham aparecido na relação da Fundação Casa na segunda de manhã. Eles queriam visitar esses adolescentes, nós fomos. Aí quando nós fomos, ficou uma situação, especialmente o colega de infrator falou assim, mas isso... Eles encaminhou o caso para os adolescentes infratores naquela segunda tarde, o delegado priorizou remessa dos adultos para o IML,
e se reteve aqueles adolescentes na carcerária, não na carcerária judaica, mas nas próprias salas, ficaram numa sala dos investigadores, as meninas, e os adolescentes estavam, os meninos, nos corredores sentados ali. A lei, o artigo 4º, a Constituição 227, diz que o atendimento prioritário tem de ser sempre do público infanto-juvenil. Então, na lógica da lei, a autoridade policial deveria primeiro ter resolvido a situação dos adolescentes e encaminhado os adolescentes, depois os adultos. Porém, como o argumento dele, ignorando esse aspecto legal, ele disse, mas é que eu estou com a carceragem sem os adolescentes estão aqui, eu precisava aliviar lá. Então eu encaminhei primeiro os adolescentes. Eu falei, o senhor usou um critério pragmático, mas só que esse critério conflita com a lei. E isso não pode acontecer. Primeiro a segurança e o atendimento prioritário dos adolescentes. Na mesma hora ele providenciou viaturas, os meninos foram levados ao ML e depois encaminhados para a Rua Piratininga, na área de infratores. E no mesmo dia o juiz, os promotores arquivaram aquele procedimento dos adolescentes. Não teve sequência. Nós pegamos aquilo porque é um vácuo que fica entre a fase policial de apuração de ato infracional, o que é extrajudicial, que vai da apresentação no distrito até a apresentação do promotor para a oitiva no artigo 179 do ECA, e a sequência que é o judicial quando tem representação. Mas a gente entendeu também que tinha uma fase anterior que se discutia justamente a questão da liberdade de manifestação, de participação política e do protagonismo infanto-juvenil dos adolescentes. E especialmente como a faixa etária deles estava, à época, acho que 16, 17 anos, os que a gente viu ali eram 6 adolescentes, meninas e meninos. Nessa faixa etária, entre 15 e 18 anos, nós temos incidindo, por força da emenda constitucional 65, 2 dispositivos, tanto o ECA, que é de 1990, quanto o Estatuto da Juventude. No que diz respeito à participação política, a direito a lazer, esporte e políticas públicas para ocupação do tempo ocioso, como diz a própria lei, é que isso envolve, por exemplo, os pancadões, as alternativas aos pancadões, a gente instaurou o procedimento que nós já tínhamos em vigor naquele período, incidindo nessa faixa etária a legislação de juventude. E o que diz a norma? Que se aplica o ECA prioritariamente, mas se aplica sempre a lei mais vantajosa para aquele sujeito. Para esse sujeito, no que diz respeito à participação política, exercício de manifestação de pensamento e organização, o Estatuto da Juventude é muito mais interessante do que as regras previstas ali no artigo 16, 19 do Estatuto, que fala da participação comunitária, do protagonismo, que se apelidou de protagonismo juvenil. E aí esse procedimento foi instaurado para aferir, primeiro, o que tinha acontecido e a extensão daquilo. Como ali, naquele caso, aparecia no BO que um conselho tutelar tinha sido chamado, e como houve também um chamado de conselho tutelar e de polícia para intervir na Assembleia Legislativa numa manifestação, se eu não me engano, sobre merenda, como já tinha havido também na questão das ocupações de escola, ocorreu depois de uma ocupação de escola, que a gente até, junto com um colega do grupo do GEDUC, nós assinamos, foi uma ação conjunta, o GEDUC, essa promotoria e a Defensoria Pública, pedindo e bloqueando os pedidos de reintegração formulados pelo Estado nas escolas e pedindo o sobrestamento daquela política de reorganização, seguindo os padrões e a discussão mais ampla, de política pública do tempo, com audiências públicas, enfim. Essa ação teve sucesso. A gente compilou esses episódios em que aconteceu muito intensamente, especialmente tirando aqueles episódios de 2013, 2014, mas uma intensidade muito grande em 2016 até 2016 e 2017, mas especialmente 2016. Isso chamou bastante a atenção e a gente então passou a pedir informação para os 52 conselhos tutelares da capital, que são 52, deveriam ser 110, porque seria um para cada 110 mil habitantes. Eles responderam, aqueles tinham focos que aí nós
ouvimos o conselheiro tutelar de Santana, que foi ao DEIC antes mesmo de várias pessoas, e depois lá encontrou ainda com conselhos tutelares, acho que da Lapa e outras pessoas, e quem representou foi o conselheiro tutelar chamado e denominado Guarda Luizinho. O Guarda Luizinho é um acho que sargento da Polícia Militar, que se notabilizou com aquelas peripécias que ele fazia na condução do trânsito no viaduto do Chá, ali em frente ao antigo MAP, né? O Teatro Municipal. E aí nós pedimos também, pesquisamos no sistema, fomos conversar, e aí verificamos os centros de pesquisa sobre isso, o professor Bruno e o professor Gabriel Feltran, que tinham um pouco a ver com essa questão de manifestação, de sociedade e especialmente a dinâmica de controle social, como é o caso desde o mestrado do senhor Fábio, que é a questão das ouvidorias de polícia, né? E aí os dois, a gente mandou ofícios, o Gabriel respondeu, a gente trocou mensagens por e-mail, apresentou algumas coisas, o Fábio entrou em contato depois, e agora vocês estão aqui. E o que a gente foi caminhando também, nós aí começamos a fase também da oitiva desses adolescentes. Dos 6 que foram notificados para virem aqui, só 3 apareceram, hoje já com 19 anos, mas o que nos preocupou muito é que, falando com esses 3 que apareceram, jovens, 2 deles até casados, entre si com filho e tudo, é que é como se aquela agressão, aquela violência que eles sofreram, e que eu, do meu ponto de vista, caracterizo como tortura, tivesse ocorrido naquela manhã, ou horas antes. E eles ficaram bastante abalados. Primeiro, preocupados com a carta que receberam da promotoria, e depois a entrevista, a gente começou aqui, e nós estávamos com 2 assistentes sociais, e como está em vigor também a Lei 13.431, a gente pediu o concurso, que é a Lei do Depoimento Sem Dano, a gente pediu o concurso delas, mas para elas entrevistarem os meninos, o jeito que elas achem melhor, na sala delas, fazerem uma entrevista. Elas acompanharam aqui o começo, conheciam o procedimento, como assistentes sociais técnicas lotadas nessa promotoria, e elas foram para a sala delas, lá ouviram os meninos, depois me trouxeram, os meninos vieram, a gente conferiu, analisou, assinou, ratificou, e isso foi juntado nos autos. A partir daquele momento, realmente eu fiquei bastante para onde iria o procedimento. Conversando com os colegas, especialmente o colega Eduardo Valério, que tem a ação civil grande, onde que ele deu parecer na ação da Defensoria sobre manifestações, e analisando vários outros fatores e a própria conjuntura que a gente está, em que a gente tem uma força política que ganha a presidência da República dizendo que o ECA é um lixo, e o partido principal base dele, que desde anteontem é o maior partido no Congresso Nacional, tem uma ADIM promovida em 2005, a ADIM 13.446, se eu não me engano, de 2005, que pede a inconstitucionalidade de vários dispositivos do ECA. E como o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Toffoli, diz entre quinta-feira da semana passada e segunda dessa semana que a pauta conservadora seria colocada em discussão no Supremo, diferentemente do presidente da Câmara, que diz que a pauta conservadora vai ficar para depois, e como coincidentemente na mídia, coincidência, diz que as 2 notícias são publicadas ao mesmo, quer dizer, 3 notícias são publicadas praticamente ao mesmo tempo. A determinação do presidente da Câmara de adiar a pauta conservadora, a determinação do presidente do Supremo de alavancar a pauta conservadora, e ao mesmo tempo o Congresso abortando a CPI do que se apelidou no meio político de lava-toga. Eu acho que a decisão que nós adotamos aqui meses atrás, de encaminhar o que nós temos, que agora, pelo que a gente vê do ponto de vista de manifestação afetando a infância e juventude, o questionamento que fica para nós é
em que momento esses adolescentes foram acompanhados, monitorados, investigados, à margem do sistema legal de proteção à infância, ou seja, sem uma autorização judicial da vara da infância, que a rigor deveria ter sido, se eles apuram ato infracional, delito, de uma vara especial. E a gente não tem registro de nada disso nos autos documentados. E como o processo dos adultos só foi julgado improcedente, não tenho notícia, a gente vai pegar o extrato agora, atualizar, porque isso foi no final do ano. Os adultos que foram presos, salvo aquele oficial do Exército identificado, foram absolvidos no final do ano, praticamente, não sei se já transitou em julgado. Nós avaliamos que as perguntas que têm de ser feitas hoje, eu juro, eu nunca imaginei, eu já abordei o ECA, meu mestrado em saúde, meu doutorado em LA, estudo hoje liberdade de expressão artística, eu nunca imaginei que eu tivesse um dia de estudar os efeitos do ECA no serviço de inteligência do Estado. Como recentemente existe uma obra de uma delegada federal, cujo sobrenome, não sei se é parente ou não, mas lembra um delegado até de São Paulo, que ficou famoso nesse período, um delegado com sobrenome Fleury, que trabalha em inteligência da Polícia Federal há muitos anos, é bastante competente, jovem, tem uns 40 anos, 40 e poucos anos, que escreveu já um livro chamado O Efeito da Lei no Serviço de Inteligência. E essa discussão do chamado Estado Invisível, pelo Bobbio ou pelo Umberto Eco, ele chamava Poder Invisível no livro clássico dele, mas especialmente o Bobbio, que é a base teórica disso, que é usado nesse livro dessa delegada federal, acho que é O Futuro da Democracia, lá pela página 99 até a 106 da edição brasileira. A italiana é 84, a brasileira é de 86. Ele já, não, 94 e 96, ele apontava com todas as letras a dinâmica desses serviços desde das eras, desde o tempo medieval até então. Mas eu nunca imaginei que a gente pudesse ter de novo essa situação e ter então, e pelo impacto que essa discussão provocou nos adolescentes, e pelo que qual o poder que nós temos da Promotoria da Infância da capital em discutir esse sistema, do que aquilo que a gente está vendo tem origem em esferas federais, os colegas do MP Federal podem avançar muito mais que a competência federal. E a gente aqui vai acompanhar o caso a caso, quando ocorrer, e verificar junto com colegas de inclusão essa outra questão mais geral em São Paulo, porque efetivamente não existe um protocolo muito concreto e certo desse limite entre a participação, a manifestação, o direito de manifestação real, concreta, materializada em aglomerados urbanos, massas urbanas na rua, que a polícia, os setores de segurança chamam de CDC, distúrbio civil, e diferente do que é na Europa, em que você tem normativas, em Portugal, em outros países, que você garante não só o direito de manifestação, como efetivamente o direito de se reunir na praça pública para expressar a sua manifestação. Teve a visita até de um professor português aqui no Brasil em 2014, 2015, o livro dele é um livro muito denso, um calhamaço, foi usado como argumento na ação civil da Defensoria, mas existe essa diferenciação na própria Constituição e no ordenamento, que lá é garantido expressamente o direito de manifestação em rua, e não só o nosso que ficou um aspecto mais liberal e aberto, o direito de livre manifestação. E aí depois de uma regulamentação, você pode se reunir sem armas, em local previamente comunicado, a dinâmica depois de 88. Antes ainda você tinha de pedir quase que autorização para a autoridade policial. Hoje você comunica. E os conflitos que têm surgido. Acho que falta assim o legislativo regular melhor isso, a incidência, a precedência, quem vai comunicar. E a polícia nos seus protocolos todos,
a preocupação é sempre em dispersão, turba, essas coisas todas, né? Então, a gente entende também que a infância fica bem vulnerável. Então, talvez o encaminhamento que a gente dê, pensando que os colegas da inclusão social, colegas de direitos humanos, é nessa perspectiva. E nesse caso concreto, nesse fato que aconteceu lá, o que a gente reuniu aqui, a ideia é mandar para os colegas do MP Federal. Não. Os conselhos tutelares foram chamados, em geral, quando os adolescentes foram presos, na articulação de conselhos tutelares como o da Lapa com os movimentos populares e avaliando as próprias escolas do seu território, visitando os adolescentes naquelas escolas, verificando essas condições, né? Acho que nem os conselhos tutelares têm noção que para a gente tem fortes indícios de que sim. Eu não tenho essa mata, mas há fortíssimos indícios que sim, que eles eram, mas os conselhos não têm nem ideia, tanto que a gente conversou aqui separadamente com vários conselhos também. Bom, o que a gente mas o que a gente vê é sempre nesse confronto, né, na rua com os argumentos, mas o que chamou muita atenção da gente nesse procedimento é efetivamente ter indícios de elementos de ter havido em algum momento o acompanhamento desses adolescentes pós, né, com números, com chamadas que eles recebiam, a sensação que eles tinham de estar sendo vigiados, até a avaliação se aquilo decorria de alguma situação psicológica específica. Um desses casos, o menino foi ouvido aqui, depois encaminhado na mesma hora para o colega criminal, né? Isso é o que assustou muito, que eu nunca tinha tido notícia de algo desse patamar nos tempos de pós-redemocratização. A gente tem períodos de exceção, em períodos de guerra conflagrada, utilização de adolescentes, desde a França e antes ainda assim, às vezes essas utilizações e o relato da própria tortura que sofreu de direitos humanos, o Ivan Seixas, que foi preso e torturado junto com o pai, que viu, e à época ele tinha 12 anos, nem isso, 10 anos. Nunca tinha visto coisa semelhante e hoje o sistema normativo, se envolvendo criança e adolescente, a competência é da vara da infância e é necessário ter uma autorização judicial. E a gente não levanta, as informações que nos chegaram aqui não teve nada disso. E o fato que me causou estranheza, e pegando na literatura e na experiência de vida, de trabalho, quando a gente pergunta para os meninos, eles não falam nada, e quando menos de uma semana depois vem à luz do dia que existia sim um agente naquele momento das forças de segurança ligado à unidade do Exército Brasileiro, isso realmente nos deixou bastante preocupados. E aí, se houve essa violação, como é um agente federal, essa atribuição e a competência para apurar o limite, licitude, tudo daquela ação, ela é federal. Na infância aqui, não vou conseguir chegar a bom termo com isso, vou ficar perdendo tempo numa ação que não vai resolver muita coisa, é melhor tentar resolver no macro, né? A gente tem uma experiência aqui dessa promotoria, nós temos hoje em andamento perto de 130 ações ajuizadas. Dessas 130, uma parcela dela está nos tribunais superiores em Brasília, umas 3 ou 4 estão subindo agora. São ações que às vezes demoram 8 anos, 10 anos. Acho que, especialmente nesse caso, a gente não pode, e eu não vislumbro qual seria o procedimento cível que teria para coartar isso. A gente ainda está também estudando, né? Mas de qualquer maneira uma parte disso está seguindo para os colegas do MPF, para eles tomarem conhecimento dentro da atribuição deles e a gente aqui fazer a nossa. Então a forma de operar da polícia, ela não diferencia muito essa questão da criança e do adolescente, né? Tem questionamentos assim, a polícia pode filmar operações envolvendo adolescentes? Existem várias situações
em que é possível se filmar. A rigor não, a rigor algumas filmagens que são feitas são de forma, e para uso até clandestino, não aparecem ou outro uso que acaba não aparecendo nos procedimentos da infância. Mas nos de manifestação, especialmente depois de 2014, a própria polícia acaba com a tecnologia que também avançou, as GoPros e outras câmeras, filmando as ações. Eles filmam todo mundo distintamente. O que a lei veda é a divulgação de imagens de adolescentes envolvidos em atos infracionais. Elas têm de ser, não pode identificar o adolescente, né? Então, com essa exceção, na hora que a coisa, você está ali, porque a gente que está numa operação dessa de contenção de distúrbio civil, como é chamado tecnicamente nos seus protocolos de ação, eles não vão diferenciar muito o adolescente do não adolescente. Um procedimento que a gente ficou desde 2015, que envolvia tipos de repressão a manifestações juvenis, especialmente de jovens e muitos deles adolescentes, eram chamados pancadões, mas que não chamava a atenção do grande público, assim, porque eram ações muito restritas, né? Em pontos isolados da periferia dos grandes centros. Só para ter um comparativo, entre 2012 e 2013, a Polícia Militar chegou a ser acionada entre sexta-feira à noite e domingo, segunda-feira de madrugada, da noite de domingo para segunda, 2.000 chamados. Depois de um trabalho feito de inteligência, de você ter ocupação prévia do território, monitorar por redes sociais abertas as organizações dos chamados pancadões, esses chamados caíram para 830. E a gente teve a oportunidade de participar tanto aqui como promotor e depois como assessor especial na Secretaria de Segurança, de conversas gerando assim, qual é o limite do sistema de segurança para isso e qual é o papel do poder público em fomentar atividades de lazer alternativas daquela questão, a essa prática do pancadão, ou organizar esse pancadão, esses eventos musicais, de forma a também garantir o direito ao sono, ao sossego das outras pessoas, e também de forma a impedir ou coibir a ação do crime organizado, especialmente do narcotráfico. Era um inquérito que começa em 2012, logo depois da emenda 65, na antivéspera ainda na vacácio do Estatuto do Jovem, em que algumas pessoas percebem também o que seria a regulamentação do Estatuto do Jovem e se apressam com legislações que acabam coartando toda e qualquer manifestação dessa sem uma alternativa. Esse procedimento foi aqui, a Promotoria de Habitação, depois Ambiental, foi desmembrado em vários trechos. Em 2015 houve um programa muito interessante da Prefeitura, que a molecada apelidou de Pancadão Gourmet, em que eles organizavam esses eventos. Mas a repressão que ocorria ali, a gente viu pessoas que teriam ficado cegas por conta de projétil de borracha, 2 casos de jovens cegos, de explosão de bomba de gás e toda a sorte, porque quando o aglomerado está montado, a lógica é dispersão, eles nem vão com ideia de prender esse ou aquele, mas sim de dispersar. Eu não sei se vocês acompanharam, mas isso aconteceu de novo esse sábado na Vila Madalena, na dispersão de um bloco supostamente não, se a prefeitura disse que seria um bloco não autorizado, a comunidade pediu o apoio do Estado, da polícia, enfim, mas pelas notícias do jornal Folha de São Paulo, quem dispersou o bloco não foi nem a PM, sim a GCM. E aí usaram muitas bombas, distintamente pessoas se feriram, tudo. E curiosamente a gente só recebeu um bloco reclamando de cima do largo do Minhocão. Como essa questão dos blocos carnavalescos ela foi pensada, organizada só pela Habitação e Urbanismo, e a gente ficou à margem de toda essa discussão, e ele tem lá os pressupostos, enfim, e a atribuição conflitante, ele começou, a gente está encaminhando, porque esses blocos não envolvem também só criança, e de qualquer maneira
houve um combinado entre Prefeitura, Ministério Público, Polícia sobre esses blocos. O que a gente tem preocupação, e vai ter uma audiência pública agora dia 21 sobre fiscalização de consumo de álcool por menores na cidade de São Paulo, é por conta do que acontece e os inquéritos nossos são das grandes concentrações no chamado Baixo Augusta, e por conta de ter detectado um concurso da Promotoria Central, que foi convidada para essa reunião, mas sem ter atribuição, a colega encaminhou para cá, uma reunião no chamado M1, né, Batalhão da Polícia Militar da região central, a M1 pega Centro e Paulista, do CONSEG, do 75DP, chamando essa reunião, que fica nos Jardins, questionando a utilização da Avenida Paulista aos sábados, aos domingos e feriados, e os chamados rolezinhos que a meninada faz embaixo do MASP. E aí a gente viu que a vontade de muitos lá era acabar com a possibilidade, com o fechamento da Avenida Paulista aos domingos. A gente falou, se a discussão foi essa, eu sinto muito, eu vou me retirar, porque tem uma lei, então essa discussão precisa ser feita na Câmara Municipal. Agora, o que a gente pode discutir com os colegas de habitação é a questão do som, porque você tem a cada 10 metros alguém usando som na extrema altura, não tem uma normativa, uma fiscalização da padronização da utilização de som, e o comércio ambulante de bebida alcoólica, que hoje com a tecnologia você pode vender bebida alcoólica com isopor e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito. E aí nós recebemos aqui de fiscais que a responsabilidade por fiscalizar a lei estadual, que pode levar o comerciante a perder a inscrição estadual por vender álcool, servir para menores ou permitir que ele use no seu estabelecimento, ela é feita pelo PROCON, Vigilância Sanitária do Estado. E aí um fiscal muito irritado, provavelmente pela forma que ele escreveu a 1h da manhã, ele escreve: aqui nesse bar, meia-noite, aqui não tem ninguém aparentando ser menor de 18 anos consumindo ou servindo de bebida. Porém, na calçada e na rua, há intenso comércio, utilização, e vários aparentando serem menores de 18 anos consumindo. Entretanto, não é nossa atribuição, é da Prefeitura. Aí você vai ver a legislação da Prefeitura desde 2007, existe a lei, existe um decreto absurdo que joga para um conselho comunitário, que é o COMUDA, o paritário, o poder de organizar a fiscalização, que é típica do Executivo. A gente tentou 2 vezes falar com o Executivo, por último mandaram um projeto de lei, só que e discutir em juízo sem um monte de aval de conselhos de direitos, uma série de outros conselhos. A gente chamou essa audiência pública para mostrar o estado da arte, depois de reunir vários procedimentos. Mas a gente ficou muito preocupado com a tentativa de utilizar um desvio, uma precariedade na fiscalização do município de algumas coisas, em tentar coartar toda uma manifestação, todo um lugar que toda a comunidade tem para lazer, especialmente o público infanto-juvenil, que tem prioridade absoluta nesse fluir, né? Então a dissipação, esse último está aí, ela ocorre no mesmo padrão dos pancadões, desse que aconteceu aí nesse bloco no sábado, é o mesmo que vocês veem quando tem as manifestações. Essa andança toda me fez, inclusive, uma pergunta que o professor Janine Ribeiro fez no livro dele, Política, Modo de Usar, se não me engano, Bom Uso da Política, que ele, às tantas, ele fala assim: eu não entendo, porque com tudo isso que está acontecendo, as pessoas não estão na rua. Do ponto de vista da infância, o que a gente viu na juventude, especialmente nesses adolescentes, é que a repressão que eles experimentaram, especialmente pós 2014, 2013, 2014 também, mas a forma que foi feita, a intensidade e essas práticas que a gente vê nesse procedimento utilizadas em 2016 é para assustar qualquer um. Então, do ponto de vista da lógica de uma suposta segurança de Estado, nessa lógica de poder invisível, de Estado invisível, ainda que esse processo julgado improcedente se confirme no tribunal a improcedência, ainda que esses adolescentes não tenham sido nem representados, ela obteve sucesso. Porque, de alguma maneira,
serviu como um grande alerta de coibição de qualquer outros tentarem se organizar dessa mesma forma, em prejuízo justamente ao direito de manifestação e participação política. A gente assistiu depois na manifestação dos professores do ensino particular do ano passado, na véspera do dissídio, em maio do ano passado, vários estudantes, várias escolas particulares e tudo liberaram seus alunos, os pais, alguns pais até participaram. Durante um dia houve manifestações, especialmente nesse eixo paulista. Não houve nenhum incidente mais grave registrado de conflito, de lesão. O movimento lá do lado dos professores, pelo menos, coartou, suspendeu a tentativa de, especialmente as cláusulas sociais de dissídio dos professores do ensino da educação básica particular, e não aconteceu mais nada, né? Agora, essa pergunta que o professor Giannini faz, a estranheza que ele tem, eu acho que de alguma maneira tem a ver com a forma muito sofisticada e sutil que foi feita, que hoje é muito facilitado com os sistemas eletrônicos também. Vide aí o Snowden, que não deixa ninguém com dúvida. Em 2013, 2014, eu inclusive fazia parte da assessoria do secretário de Segurança Pública, assistiu bem de dentro essa questão. O fenômeno que chega no Brasil, que já ocorria na Europa desde 2008, nas manifestações, especialmente nessa época de Davos, né, agora em janeiro, fevereiro em Davos, quando tem os encontros, e o Occupy na Europa, especialmente nos Estados Unidos, a agregar, especialmente o auge, o início em larga escala, sistematizado, de utilização eletrônica de mobilização, ela tem um marco muito importante na eleição do Obama, na primeira eleição do Obama. Supostamente ela teria sido usada também na chamada Primavera Árabe, que talvez daqui a 60 anos, os documentos top secretos abertos, a gente tem uma outra visão desse fenômeno, né? Mas a mobilização pelas plataformas digitais deu um outro contexto de mobilização. E o esgotamento como já dizia o Darcy Ribeiro, quando os partidos não politizam, as escolas não educam, o que sobra de organização, acho que naquele período formou uma confluência muito diferente, é um marco justamente no Brasil da entrada dessa sistemática de organização e mobilização, com uma crise muito intensa que se agravou ali de disputas de poderes, de vários poderes. Do ponto de vista da política formal, se a gente prestar atenção, paradigmaticamente, no dia da primeira manifestação, que foi extremamente reprimida, e menos de uma semana depois tem uma outra manifestação, que essa foi em base, houve uma reunião muito grande na Secretaria de Segurança, com vários movimentos sociais, várias lideranças, e foi pactuado uma série de coisas, a manifestação, então, fluiu de forma muito tranquila. Nesse dia, é importante a gente observar que o então governador em exercício era o mesmo ministro do governo federal, o ministro dos era o Afif Domingos, que ocupava o Ministério de Pequenas Empresas e Fomento, e ao mesmo tempo era vice-governador em São Paulo. E estava em exercício, porque o então governador, o prefeito, o presidente da República, se eu não me engano, e ex-presidente da República, naquele dia e hora estavam em Paris, tentando puxar para São Paulo a sede da Expo 20. Brasil perde para Dubai, cidade dos Farm Trolls, né, estado dos Farm Trolls e tudo mais. E essa presença do que se chama Black Bloc, que na linha anarquista, no pensamento anarquista, é a fase pré-revolucionária de manifestação de asfalto, de enfrentamento e segurança dos movimentos em asfalto, essa é a ideia do Black Blocs, origem na Alemanha e tudo mais, se incorpora essa vestimenta, alguns se escondem atrás da máscara de tal maneira que você não sabe nem identificar quem é que está ali. Isso se dissemina no Brasil inteiro,
mas já era também uma prática utilizada em outros locais. Nesse período, a Corte Europeia ela julga um pedido que tinha sido feito em uma manifestação, se não me engano, em Londres ou na Alemanha, que a Corte decide que é possível usar uma tática de dissuasão e de dispersão, que eles chamam de catering ou chaleira, que é um cerco que é feito a grupos identificados com esse potencial de distúrbio, e se cercar esse grupo e sacar dos manifestantes essas pessoas. Essa decisão é tida lá depois de quase 10 anos de discussão, até chegar às cortes europeias superiores, e ela é incorporada praticamente nesses protocolos de atuação, de um jeito macunaíma de ser, bem antropofágico, bem característico, né? Então aquele momento, e o que ficou daquele episódio, foi aprovada na Assembleia uma legislação que proibiu o uso de máscara, e essa lei nunca foi regulamentada. Ela só foi regulamentada há 15 dias atrás. E se a gente der uma olhada no decreto, dá a impressão, mas isso deve ser objeto de levar ao judiciário, efetivamente ter, mas pode dar a impressão, receio que esse decreto extrapole muito aquela legislação. Então, alguns movimentos historicamente sempre se mobilizaram, continuaram durante todo esse período fazendo suas mobilizações, sem nenhum problema, fazendo o que sempre fizeram: negociar com as forças de segurança a cada metro, a cada quilômetro, a cada quarteirão, os percursos, e avaliando. Foi assim que o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, os vários movimentos de moradia, todos eles sempre fizeram, mesmo naquele período, suas manifestações, sem grandes alardes. Quais as manifestações que deram? Sempre geraram isso. Aquelas convocadas pelas chamadas rede digital, as plataformas digitais. Que agora, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, Brexit, especialmente nos Estados Unidos, depois da revelação do Snowden, depois da revelação do outro caso, outro rapaz que até hoje está contido na embaixada da Bolívia na Inglaterra, depois do caso da empresa inglesa Cambridge Analytica, que já tinha seus emissários aqui prestando serviço com escritórios abertos aqui, operando, e várias pessoas fazendo o fluxo para conhecer em loco essas usinas de chipeiras, né? Isso tem mudado no mundo, especialmente na Europa, Inglaterra e União Europeia. Já antes até dessa discussão do Brexit, a Inglaterra, o parlamento inglês fez essa discussão, a Europa fez, a comunidade europeia, e mesmo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é interessante analisar que quando o do Facebook vai depor, quase todos para quem ele depõe receberam benefícios de campanha dele, grandes somas para fazer a sua campanha. E aí tem um documentário muito interessante chamado Get Me Roger Stone, que esmiuça um pouco isso daí, que é bem diferente do jeito de fazer mobilizações de campanha, que foi revelado num outro documentário chamado Nosso Negócio é Crise, cujos direitos de filme foram comprados pelo George Clooney. Crise é o Nosso Negócio, que é justamente uma empresa de assessoria política que tem sede em Los Angeles, que elegeu o ex-presidente da Bolívia antes do Evo Morales, que teve que sair do Palácio do Governo numa chamada extração militar com um helicóptero tirando o cara de lá. Essa rede muito pouco conhecida, muito pouco difundida, do sistema de plataformas, que só nos últimos 6 meses o Google mudou, o WhatsApp muda 2 vezes no Brasil, no mundo. Primeiro, identificando a retransmissão pela sigla encaminhamentos.
e agora limitando a 5 os seus repasses, na tentativa de reeditar, isso deu uma certa limitada. Agora, a forma, a agilidade com que você se chama pelas plataformas digitais, para o bem e para o mal. É uma tecnologia que pode ser usada como energia elétrica para acionar uma UTI ou para dar choque, um fio desencapado e dar choque numa sala de tortura. Não é a tecnologia que a gente tem de combater, mas a gente tem de incorporar essa tecnologia no pressuposto de um Estado democrático de direito republicano e modular essa tecnologia, esses efeitos, né? Então, aí parou aquelas manifestações de 2014 pós-Copa, ficam na rua os movimentos de sempre, moradia, sindical, sem grandes sobressaltos nessas mobilizações. A gente tem as mobilizações, então, pelo impeachment, pró-impeachment, contra impeachment. Aí a coisa volta também nessa escala muito diferenciada, né? E sem muita clareza sempre da utilização dos limites. Dois grupos antagonistas marcam para o mesmo dia e hora a manifestação. Nesse aspecto, tem de elogiar a atuação que foi do próprio secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, quando secretário, que foi a Fiesp lá, e lá ele fez, entabulou várias conversas, porque lá virou quase que um palco de... E aí, se vocês pegarem os editais de jornais, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, daquele fatídica semana dessas manifestações, é quase como se os jornais chamassem para a luta, aquela briga, quem passa dessa linha aqui foram. Então isso acabou atiçando muita coisa naquele período, mas esse amortecimento e a perspectiva que a gente tem, o efeito de uma emenda 95, de um desmonte de Estado Social, você ao mesmo tempo que recua muito em direitos sociais, você acaba adotando políticas de criminalização das manifestações, que é o que aconteceu também na Espanha. A Espanha, antes até das grandes manifestações, que é a grande polêmica, a separação, né, da Espanha do País Basco e tudo, a gente teve lá e os estudos que tem, mas antes disso ainda, nas manifestações de lá de 2013, que também foi um pouco do Occupy, as intensas manifestações lá e na França, quando os adolescentes da periferia, quando a Inglaterra, no final de semana, Londres, chegou a ter, naquele período também de 2013 e 2014, perto de 900 jovens detidos num final de semana. E as manifestações foram porque, na contenção de gasto, eles fecharam todos os centros de lazer da periferia londrina. Colocaram cadeado e impediram a utilização. Não é muito diferente do que está acontecendo ontem no MPF, no MP do Trabalho. Depois das 5, apagam as luzes todas para contenção de despesa, porque não tem verba. Você fica só se for o notebook com bateria, só funciona o elevador e não tem mais expediente porque não tem energia. É uma forma de conter gasto. Então, esse em Londres, quando aconteceu, e na Europa naquele período, o Estado passou a responsabilizar na pessoa física as associações, com o que seria aqui o nosso CNPJ, os registros, e quando eram organizados em movimentos sem registro, sem personalidade jurídica, acabaram responsabilizando na pessoa física todo e qualquer dano praticado. Essa dinâmica no Brasil e o alvo de algumas coisas, e mesmo no mundo, a legislação brasileira para o crime de dano, ela demanda que quem se sentiu prejudicado pelo dano praticado na esfera criminal represente pelo dano. Então é uma ação penal pública condicionada a essa representação. O que acaba acontecendo? Vocês não vão identificar nenhuma empresa pedindo abertura de inquérito policial para apurar o dano que eles sofreram. Porque essas empresas preferem adotar a lógica privada, que parece não é muito diferente dessa que foi anunciada pelo ministro do Meio Ambiente no Roda Viva, que tudo se resolve no contrato de seguro. E porque é sabido que se uma delas representa sozinha,
aquela empresa pode virar também alvo dos outros manifestantes no mundo inteiro. Que foi a mesma percepção que teve quando você analisa o que aconteceu no final de semana no mundo inteiro com o efeito daquelas manifestações de junho aqui. Inglaterra, Espanha, mesmo Estados Unidos, todos os movimentos, como eles se articularam. Então você não tem uma investigação criminal para punir, só se for um próprio município público, porque aí o poder público ele não precisa disso, aí você pode instaurar processo e a reparação de dano. E como o poder público só vai estar aqui, o estrago já está feito aqui. Agora você pega uma marca que opera no mundo inteiro e traz para ela essa prática, isso pode trazer para ela um fato bastante grave. E aí essa prática da Espanha e mesmo que aconteceu na Índia com uma normativa que impede a entrada de recursos de ONGs estrangeiras, a gente percebe que essa sofisticação ela está em curso, né? No artigo 5º, acho que inciso 3 da medida provisória que organiza o gabinete do presidente da República, que diz expressamente que é para monitorar e acompanhar ONGs. A gente tem experiência no nosso dia a dia de ONGs que a gente identificou que foram vítimas, grandes entidades internacionais, e quando a gente chamou aqui, identificou aqui como era, eles não quiseram adotar nenhuma medida. Sobraria para a gente o chamado crime contra a economia popular. A gente encaminhou também para o MPF, para a Polícia Federal que nós tínhamos. Um ano depois, uma dessas pessoas estava presa. Uma cidadã suíça até estava presa. Agora a gente tem aqui, por exemplo, ninguém fala na lei do Miroski do terceiro setor, o artigo 85 foi modificado no apagar das luzes. Essa lei demorou 1 ano e meio para entrar em vigor. 3 meses antes de entrar em vigor, eles alteram o artigo 85, possibilitando que uma ONG que trabalhe com cultura, infância, educação, depois de registrada no cartório, ela possa fazer distribuição de sorteios, vulgo bingo. Essa foi uma prática que existiu em 92, 94, na lei Zico e lei Pelé, né? O Zico, o apelido dele é Galinho de Quintino porque era do time de Bangu, o time lá de Quintino, cujo patrono do time era um grande bicheiro no Rio de Janeiro. Então introduziu a possibilidade dessas entidades que fomentassem o esporte olímpico fazer distribuição de sorteio. Então o Brasil virou uma potência olímpica, ganhador de muitas medalhas, e se mudou o perfil do crime com a lavagem de dinheiro. Nunca mais o crime foi o mesmo no Brasil. No mundo já estava em mudança, mas de 95 para frente, esse capital originário, qualquer médio bandido de bairro, ele poderia levar um saco de dinheiro para um bingo e trazer. Em 95, numa resposta de um inquérito sobre os bingos de Santo André, a Receita Estadual respondeu para a gente que ela não fiscalizava porque não tinha um manual de fiscalização. E já tinha passado a fiscalização do federal para os estados fazerem. Então os bingos funcionaram em São Paulo sem nenhuma fiscalização fazendária durante pelo menos uns 2 anos, eu acredito. Essa lei é revogada, os bingos são fechados e tenta-se colocar bingo na legislação eleitoral. Esse grupo perde, é sempre o mesmo grupo de parlamentares do Rio, um deles hoje está preso lá, chegou a presidir a casa e hoje está em Curitiba. Ele perde e aí eles colocam esses dispositivos na lei do Miroski. E assim a gente pegou uma entidade que pede autorização para fazer bingo aqui na Vara Central de São Paulo e vai promover bingo em Ribeirão Preto, ao ponto de congestionar todo o trânsito num bairro em Ribeirão. A autoridade policial vai lá ver o que está acontecendo e mostra uma autorização judicial para fazer bingo. A gente informa, um colega de Ribeirão informa no processo, e é como se não tivesse escrito. Até a hora que cai aqui uma entidade de infância, a gente retomou todo esse trabalho de 92, 95, pôs um processo, foi indeferido e foi para todo mundo, CNMP, CNJ, Corregedorias, Fazenda Nacional, Estadual, um alerta, né? Então, essa questão de monitoramento de ONGs, o ideal seria que a gente tivesse o mesmo sistema de comércio, uma junta comercial para o terceiro setor. Porque o que a gente assiste muito são pessoas verdadeiras ONGs que não são ONGs, são verdadeiras empresas e holdings
e que, como não rastreia o CPF, fica sempre com o CNPJ, agora, graças a Deus, com o processo digital na área da infância, eu posso saber se alguém teve problema, uma entidade dessa em outro lugar, vai aparecer o processo para a gente pelo RG, CPF, mas há 3, 4 anos atrás, se você abrisse uma entidade ou fosse um monitor, fizesse alguma coisa numa comarca e só tivesse gerado um processo na área da infância, eu não ia saber em outra comarca, porque esses sistemas não se conversavam. Então, esse monitoramento das chamadas ONGs é algo que precisa, ainda bem que é uma medida provisória, vai dar tempo para o Congresso debater bem isso daí, né? Esperamos que o Congresso debata com a sociedade o que vem a ser o conteúdo, sentido e alcance dessa norma, que é a preocupação nossa no direito. A normativa é saber o conteúdo, sentido e alcance. E, paralelamente a isso ainda, a grande questão de fundo, eterna, é que o que a gente chama de controle externo da polícia, ele só ocorre, na verdade, no controle externo da polícia judiciária. As polícias militares, o controle é exercido ainda de forma anacrônica no mesmo modelo pré-88, simplesmente pelo sistema antigo das auditorias militares ou dos juízes de execução criminal no interior e fiscalização de polícia em casos pontuais. Então, o GCEP mesmo do Ministério Público, ele não tem atribuição para exercer controle externo de polícia. E mesmo aquilo que a gente chama de corregedoria da Polícia Militar na verdade, um batalhão da Polícia Militar que tem natureza disciplinar e que tem toda uma lógica militar, de tal maneira que, muito provavelmente, se eu tiver um oficial mais velho do que o oficial da corregedoria, esse oficial mais velho, a sua unidade, a fiscalização é sempre mais coartada por uma questão de antiguidade. Nas instituições militares, a antiguidade é posto. Então, esse é um sistema delicado. O MP de São Paulo, por pressão de movimentos sociais e por convicção do próprio Procurador-Geral, e recebendo uma comitiva de deputados e senadores, se comprometeu a regular isso. Agora, dia 20, acho que vai ter, dia 22, na verdade, tem a próxima rodada de discussão, que é um ato da tal promotoria de controle mesmo da polícia. Então, como esse controle ele é precário e é exercido muito difusamente e diluidamente, não tem essa tradição dos controles. E como a lei, que em tese veio para franquear e dar acesso a uma série de coisas, existe uma prática de dizer que tudo é secreto e nada pode ser divulgado. Então isso dificulta também bastante o controle da sociedade civil. E o MP, como não tem uma atuação permanente nessa fiscalização no controle externo de polícia, ele só vai trabalhar muito em cima de casos concretos. Favorece. É muito mais tranquilo justificar um ato de repressão. O próprio conceito, a gente vai ter tese do professor Magalhães aqui da USP, qual é o conceito de ordem pública, esses conceitos são amplos, assim, precisam de uma precisão, são ambíguos, muitas vezes carecem de um complemento. O que é ordem pública? Qual a ordem pública? O professor Goffredo da Silva Teles dizia que ordem é a disposição das coisas para um determinado fim. Não é à toa que o Titã lá atrás cantava: polícia para quem precisa de polícia, ordem, que ordem é essa? Ordem para quem? Para quem? Polícia para quem precisa de polícia, ou seja, de policiamento de uma ordem pré-estabelecida, que eu vou fiscalizar essa ordem, mas quem estabelece essa ordem para quê? Então essa discussão, acho que ela é típica e característica e deveria ser debatida e tida nas casas legislativas, que é justamente, acho que é a grande ideia de tolerância, né, de Tocqueville mesmo, do tratado da tolerância, você ter ali o resultado dessa legislação, levar todas essas questões, essas experiências e ter uma normativa. E efetivamente a gente tem o CNMP, CNJ, tem de ter um controle das forças policiais, todas elas. Eu acho que aprofundar e regulamentar de forma democrática e republicana
o próprio direito de manifestação como ele está na Constituição, e como é uma cláusula pétrea, não pode ser reduzido, se for modificado, que seja ampliado para se assemelhar ao que diz hoje a Constituição portuguesa, que é você garantir efetivamente essa manifestação de rua. Na Europa, na França, por exemplo, se você tem uma manifestação, eles vão te alertar na estação de metrô, determinada estação fechada, em razão de protestos sociais, de manifestações sociais. Enfim, eu acho que é isso, e retomar efetivamente o bom lugar e a dignidade do fazer política, e a dignidade de partidos políticos, de organizações, e não criminalizar todos e a todos sempre, sim eventuais agentes, eventuais representantes em coisas pontuais, e melhorar esse padrão político e retomar a formação política, né? E assusta muito quando a gente vê uma ideia aí de escola sem partido e coisas do tipo, que também vale a pena, porque nessa discussão da reorganização isso passava, e a professora Nina Ranieri da USP foi uma que chamou a atenção, só que ela, até para dar entrevista, ela é muito sistemática do ponto de vista acadêmico, então ela faz tudo separadinho, e aí é muito fácil de editar. Aí quando você edita, você só pega o que interessa. Então, em várias entrevistas que ela deu, que a gente conversou, em nenhuma delas apareceu qual era o contraponto dessa chamada escola sem partido, ou dessa chamada pauta dos costumes nas escolas, né? Que é efetivamente um forte movimento de TED, de educação à distância, querendo chegar no ensino básico, na educação básica. E então, muito provavelmente, no toma lá da cada política, você tira o bode da sala e deixa o cheiro do bode. No cheiro do bode você faz um grande negócio. Expande a sua educação à distância para todo o ensino básico, fundamental, com as várias plataformas que vão desde jogos educativos, como a gente acompanhou num evento, no workshop do Comitê Gestor da Internet do Brasil, aqui nas Nações Unidas em 2016, quando a gente estava enfrentando a questão dos MCs, 2015, 2016, quando a questão dos MCs mirins, e aí onde foi apresentar todas as plataformas aí da empresa Google de brinquedos infantis digitais e de educação à distância. Então tem muita gente interessada em rever isso aí, né? Acho que é aquele Capitão América lá que tinha aquele dicionário que era os filhos foram educados, ele e a mulher ficaram afastados, fizeram educação em casa dos filhos, entraram nas melhores universidades americanas, mas depois teve lá uns problemas, eles se ajustaram e se adequaram ali a algumas coisas, né? Mas a educação que a gente vê que está sendo fomentada no EBS, então, né, tendo um pouco de noção de política, muito provavelmente o que seja negociado seja esse. Então vocês podem ensinar a ser comunista, pederasta na escola, eu quero ter o direito de ensinar meu filho nos bons costumes aqui em casa. A ideia da educação prevista na Constituição simplesmente vai para o espaço, porque ela visa a formação para o mercado, mas visa a cidadania. Como é que eu vou formar cidadãos sem a interação, sem a alteridade, sem conviver do coletivo, só fazendo coisas virtuais? A gente tem as distopias todas, o Black Mirror, acho que parece não ser tão ficção assim. A forma de manifestação prevista em lei é essa: você comunicar previamente o local da reunião, fazer a reunião sem armas, de forma pacífica. Você estaria autorizado, né, a fazer suas manifestações, né? As violações, ou seja, as repressões mais violentas, elas vão ser sempre investigadas no caso a caso, são investigadas no caso a caso, mas muitas vezes a dificuldade de prova, de você fazer essa conotação, quem foi que começou, o preparo, são momentos de grande tensão. Você, assim, de onde veio o primeiro disparo, quem começou a coisa, você precisaria pegar realmente uma câmera com lente aberta em 360, que às vezes mesmo que você vê na imagem, o foco foi ali, mas do lado às vezes você vê uma coisa que ofende, ou que detona aquela reação. Então, o que garante essa manifestação? O
que garante o direito do cidadão de se manifestar e de forma organizada, além de você ter um corpo normativo bem organizado, é realmente para cada tipo de manifestação se negociar, os organizadores com os órgãos de segurança, ter comissões mistas e poder acompanhar isso. E você ter efetivamente uma normativa e o treino de quem faz isso. Então, quando ainda tem, quando a força policial que vai fazer um acompanhamento de manifestação, estiver de fazer uma intervenção, efetivamente a força mais preparada para isso é o batalhão de choque, que treina isso diariamente, que vive isso diariamente. Quando você manda outros tipos de força, quando tem de usar, aí a tendência de dar errado é muito alta. Quando forças de segurança municipais, que têm atribuição específica de garantir a segurança do próprio municipal, se mete a fazer dispersão, isso tende a dar problema. E aí e esse balanceamento, né, político da manifestação, bom senso também de quem está à frente. Às vezes as próprias pessoas que organizam, eu já acompanhei algumas como estudante, como pai, como cidadão e como agente público. Algumas pessoas têm um combinado, a gente vai ocupar um trecho da avenida, vai liberar o outro trecho, porque isso às vezes acaba voltando contra os próprios manifestantes, que são pessoas, às vezes têm ambulância, tem pessoas que estão se deslocando do trabalho, estão cansadas, umas simpáticas ou não ao movimento, mas acaba sempre gerando também essa... Então você sempre ter essa pauta, essa negociação e ter. Agora, muitas vezes a própria ideia da manifestação, e sempre tem, é para manifestar, para chamar a atenção do problema. Então ela vai chamar da forma mais estrondosa possível. Esse balanceamento é que é difícil. Aí a garantia da segurança, aí são os protocolos de ação, a fiscalização efetiva. E hoje já essas tecnologias de filmagem, de gravação, e sempre fazer um combinado. Quem são efetivamente os organizadores? As piores formas de organização é quando não tem cara. Por exemplo, o que sai na notícia dessa organização, desse bloco que saiu na Vila Madalena no sábado. Foi chamado pelas redes sociais por um tal de Cris Brisa, uma referência a brisadeiro, a brisa da maconha. Não sei se supostamente não ligado ao movimento pela liberação de maconha. Ele chamou distintamente muita gente e fez um combinado com o russo, como alguns rolezinhos que a gente viu chamados em estacionamentos de shopping center. Só que não combinou com os russos, não falou para ninguém, só chamou um monte de gente. E o que a gente viu depois nas nossas apurações aqui e outras, é que na verdade, especialmente em algumas baladas, alguns rolezinhos faziam parte de uma estratégia de marketing, de discos de MCs, de discos de alguns funks e de baladas. Porque aí chama o rolezinho, no rolezinho você distribui ingressos da balada e lança o seu disco. Então, tem uma apropriação comercial, quer dizer, o cara, a gente acaba pagando o pato pela externalidade, do ponto de vista econômico, da atividade econômica do cara. Então, o que a gente pede naqueles casos das manifestações dos jovens não deixa de ser o que se chama de rolezinho, na verdade, era um encontro de jovens, vamos dar um rolê no shopping, vamos dar um rolê na praça tal, esse é o rolezinho. Quando você organiza isso por mídia social, você potencializa, uma espécie de uma grande manifestação. Os do Parque de Ibirapuera, por exemplo, em 2016, a gente chegou a ter, num único dia, a apreensão de 900 litros de bebida alcoólica, num sábado. No domingo, 400 litros. E no parque, nas sextas-feiras de manhã, no Parque da Zona Leste, no tal da Praça do Rodeio, sexta-feira pela manhã, os meninos com uniforme escolar, bebendo. Em todas as portas de universidade hoje, SPM, FAAP, Belas Artes na Vila Mariana, São Judas Tadeu, Anhanguera, todas, PUC, Mackenzie, teve tanta coisa que até diminuiu, mas ainda tem, principalmente onde abriram estações de metrô, onde o transporte público ficou melhor.
a meninada de sexta-feira à noite, véspera de feriado, muitos saem das escolas e vão para lá. Quando está perto de fechar o metrô, eles se deslocam. E todo um comércio de bebida que tem ali. E quando tem alguma manifestação, intervenção, elas acabam sendo de dispersão. Então, acho que essa questão de as fiscalizações, os combinados, as regras, e na regra específica de manifestação, os protocolos são ainda muito antigos, são muito mais pensados, não fez uma transição efetivamente para um Estado democrático de direito, de transparência, e por mais que nós tenhamos ouvidoria de polícia, os conselhos de segurança pública, especialmente os conselhos, eles pararam no tempo. A ideia foi ótima do professor Montoro, então governador, antes mesmo da Constituição de 88, nós tínhamos os conselhos com a participação da comunidade em 86, 85, 86. Mas eles ficaram parados no tempo. E hoje são muito impermeáveis a essas outras organizações. Umas pessoas que participam daqui do centro, parece que você está fazendo um conselho em Xangai, porque só tem comerciante chinês. O que é necessário, enquanto a gente não tem uma pauta do Congresso Nacional atualizando tudo isso, e as assembleias não se debruçam sobre isso, que os conselhos nacionais do Ministério Público, a OAB, que a própria OAB, fizessem documentos e moções fomentando essas regulamentações e um modo de conduta das próprias instituições, tanto de Ministério Público como a OAB, voltando a ser essa força da sociedade civil, com a sociedade civil, verificando os problemas atuais e debatendo esses problemas, né?